Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nessa manhã maravilhosa que fez o Senhor. Continue conosco, compartilhe esse vídeo, não esqueça de dar o like se você gostou. Se a mensagem falou com o seu coração, dê um like para que a plataforma fique sabendo, e isso é importante para a continuação dos nossos vídeos. Já nos aproximamos dos 90, compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas. Essa palavra chegou na Alemanha, chegou nos Estados Unidos, quer dizer, alguém lá já foi abençoado. Nós não sabemos o alcance da palavra. Quem sabe é o Deus eterno, todo-poderoso, Ele é quem sabe. Nós somos apenas um canal de bênção, canal da verdade. Sola a Escritura e tota a Escritura. Toda ela é abençoada. Tá certo? Então compartilhe a mensagem e abençoe outras pessoas. Nessa manhã nós vamos falar um pouco sobre uma história que é tida como moral, tida como alegórica, tida como história moral, tida como história que não é verdadeira, mas está na Sagrada Escritura. E se a Sagrada Escritura é a palavra de Deus, a história é verdadeira. E a arqueologia já comprovou que a história é verdadeira. Livro do Gênesis, primeiro livro, Bereshit, livro do princípio em hebraico, Bereshit, o livro do princípio, Gênesis, capítulo 19, muito fácil, você só vai abrir, vai encontrar logo, 19 capítulo, a partir do verso 23, a destruição de Sodoma e de Gomorra, diz assim, você já encontrou, vamos comigo junto, vamos ler comigo junto, 23, versículo 23, saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo na parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Subverteu aquelas cidades e toda a campina, todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que a terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Só até aí. Você pode dizer amém comigo? Graças a Deus. Então aí nós temos o relato da destruição de Sodoma e de Gomorra. Uma história que é dita como moral, para que algumas pessoas vão dizer, não, isso aí é para atingir as pessoas que cometem aquele ato, aquele pecado. Por isso que colocaram essa história, e vamos usar essa história aí na Bíblia para ofender, para atacar. Não estamos aqui para atacar ninguém, não ataco pessoas, não estamos aqui para atacar pessoas, e sim práticas que são contrárias à vontade do nosso Deus. São antiéticas diante do nosso Deus. Práticas e não pessoas. E aqui nós temos, eu quero dizer para você, primeiramente, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, Deus faz o juízo. Deus realiza o juízo. E Ele tem um dia de juízo para o nosso mundo. Um dia que Ele vai trazer todos para prestarem contas, tá certo? Lá no passado, a gente viu nesse dia, nós vimos uma gota do juízo de Deus, uma gota da justiça de Deus, uma gotinha da justiça de Deus, do juízo de Deus sobre aquelas cidades impenitentes. O Vale do Sidim, essa campina, o Vale do Sidim, aonde hoje localiza-se uma grande parte do Mar Morto, está alagada, submersa aquela região, dificultando muito a localização. Então, nós temos aí a região do Mar Morto carregada de sal, de cristais de sal. O mar é carregado de sal. Então nós temos muitas formações rochosas de sal. Então há relatos de historiadores, de escritores fora da Bíblia sobre a cidade de Sodoma, a sua destruição, o terremoto que houve naquele momento, naquela época, a existência daquelas cidades, Sodoma, Gomorra e mais 3, naquele vale, pequenininhas, naquele Vale do Sidim, aquela campina, que foram destruídas, varridas por conta disso. Todas foram varridas. As grandes eram Sodoma e Gomorra. E o pecado delas foi tão grande, que manifestou uma reação no coração de Deus. Deus precisava eliminar aquilo, porque é contaminação. O pecado contamina, ele não fica parado.
ele se alastra, é um vírus, é uma doença, ele contamina as pessoas ao redor. Nós vimos um Ló, homem justo, mas oferecendo, se você conhece a história, você vai ler a história em casa, oferecendo suas filhas virgens para os homens de Sodoma. É uma prática daquele lugar. Nós vemos os anjos, na forma humana, sendo atacados pelos homens de Sodoma, que queriam, de toda maneira, fazer algo mal com aqueles homens. Nós vimos também, vamos ver também as filhas de Ló mais adiante, embriagando seu pai, para terem relações com seu pai embriagado. E tudo são práticas pecaminosas que elas aprenderam naquela cidade. Aquilo ficou impregnado nas suas vidas. Então o pecado, ele não fica estacionado, estagnado. Ele é dinâmico, ele cresce, ele se alastra. É como um vírus, como uma praga. Ele vai se alastrando, vai arrastando você para baixo. Ele não deixa você parado. Ele vai lhe corrompendo cada dia mais, cada dia mais. E para nós? Então, nós temos também aqui, não posso passar, a mulher de Ló que se transforma em sal. Então, como aconteceu nos dias de Pompeia, onde até hoje nós temos estátuas de pessoas vivas que foram cobertas pelas lavas do vulcão Vesúvio que destruiu aquela cidade. Pessoas vivas foram pedrificadas pelas lavas da cidade, do vulcão que cobriu aquelas pessoas, mataram e pedrificaram seus corpos. Assim, da mesma forma, aconteceu com a mulher de Ló. Ela tanto pode ter caído num poço daquele de sal, ou pode ter sido coberta pela avalanche do material que vinha do subsolo da cidade. Também é conhecido como lago de asfalto, porque o betume estava debaixo do subsolo da cidade. Com o terremoto, aquilo se abriu e os raios que vinham do céu incendiaram tudo aquilo. Então, nós temos um incêndio terrível que destrói todo o Vale da Campina. Todas aquelas cidades são destruídas pelo incêndio. Como Abraão olha e vê uma fumaça terrível que vem daquele lugar como de uma fogueira. Então, o que fica para nós, o que eu tenho que falar para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. A história é verdadeira. A arqueologia já provou que as cidades existiram e foram destruídas de uma forma temerosa, de uma forma fantástica. Uma gota da ira de Deus, do juízo de Deus, para provar que um dia Ele fará juízo sobre a nossa terra. É aquele grande dia em que Ele vai trazer à tona, trazer cada um de nós. Eu, você, cada um, aqueles que vão se apresentar diante de Deus naquele grande dia. É um dia de juízo, um dia terrível, onde Ele não vai deixar o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Nada vai ficar sem punição. Ele não está satisfeito, agradável pelo jardim que Ele formou aqui nessa terra e hoje se tornou esse lugar terrível. Por conta do pecado do homem. Um lugar terrível em que os homens matam os outros homens, seus semelhantes, como se não fosse nada. A vida humana não tem valor. A sexualidade não tem valor. O homem vende seu corpo, negocia seu corpo. A ganância, a ambição tem tomado conta de tudo da vida dos homens. Os homens destroem o outro por causa disso. Vírus terríveis, tudo isso, pragas, endemias, pandemias, tudo isso é fruto daquele pecado que vem se alastrando como um vírus terrível pelo meio da humanidade. Humanidade sensível, homens insensíveis, líderes religiosos caindo como mosca. Porque são revelados o seu pecado, são mostradas a sua verdade. Deus não deixa nada encoberto. A verdade é mostrada, é exibida. A Bíblia não esconde nada. A Escritura Sagrada não esconde o pecado dos homens, não esconde o valor dos homens, não esconde a verdade a respeito de cada um. Não são heróis de conto de fada da Marvel, heróis super-humanos não. São pessoas iguais a nós, que adoram a Deus, que tentam servir a Deus, que falham, que caem, que se levantam. Então nós temos um Abraão, pai da fé, que vai se tornar o pai da fé, mas caiu, mentiu, fracassou, levantou, continuou. Nós temos um Ló vivendo naquela cidade, pecou também juntamente com aquele povo, mas Deus de alguma forma olha para a situação dele. Então essa é a verdade de Deus. Uma realidade do ser humano, pecador e fraco, precisando a cada momento da ajuda de Deus. E nós precisamos a cada momento dessa ajuda, a cada momento desse socorro. Deus vai trazer juízo sobre essa terra, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Não se engane, não deixe se enganar. Ah, meu Deus, parece que nada vai ter solução, parece que nada acontece. Deus vai trazer juízo sobre essa terra. Aquilo foi uma gota no oceano do juízo de Deus, quando ele destruiu aquelas cidades.
Deus vai trazer um juízo sobre essa terra e todos que são culpados vão pagar diante de Deus. Não se preocupe. O que é certo, o que é errado, e a balança dele pesa fielmente. Com ele a Bíblia diz que não tem suborno nem pagamento de propina. Não tem juiz que julga desonestamente. Isso tudo é aqui na terra, onde os juízes são comprados, as autoridades são compradas. Isso tudo faz parte dessa terra podre. Nós estamos falando de um Deus eterno, justo juiz, aquele que julga com razão, com retidão. E ele vai trazer juízo sobre essa terra, e aqueles que são culpados receberão a justa punição, e os justos receberão a sua justa recompensa. Que Deus te abençoe soberanamente nesse dia. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Derrame bênção sobre a tua vida no nome do seu Filho Jesus Cristo. Se você tem uma preferência sobre algum assunto bíblico, você pode falar conosco e dizer, você pode dizer, eu tenho a preferência sobre esse assunto. Faça um vídeo falando sobre esse assunto bíblico ou do cotidiano das pessoas, não sei. Você tem toda a liberdade de fazer isso e nos ajudar a construir um canal melhor de bênção para cada um de nós. Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo.